desafio. Manter a palavra de Deus. Aí está o desafio. A proposta de Deus para os que creem. Para eles é dada a tarefa do ide. Esse ide é pregar o Evangelho de Jesus Cristo a todo esse mundo. É um desafio. O desafio da fé. Esse encargo cai sobre o nosso ombro. Eu e você, nós. Deus não encarregou anjos. Anjos não foram encarregados para mostrar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Então esse desafio foi colocado nas minhas mãos, nas tuas mãos, nas nossas mãos. O desafio divino. Mas a missão é clara. É pregar as mensagens de Jesus Cristo. Pregar as mensagens de Jesus Cristo. Isto é, as chaves do reino de Deus. E é desejo de Deus que cada pessoa nesse mundo seja detetor, possuidor das chaves do reino de Deus. Os evangelhos. Pois é desejo de Deus que nenhuma ovelha seja perdida. Deus quer cobrir a todos debaixo de suas asas protetoras. Como a galinha protege seus pintainhos. Eis o amor de Deus. Nós podemos ver o zelo de Deus pelo ser humano nessas imagens. Aquele que buscou a ovelha que escapou e se perdeu. Ele chegou a deixar as 99 e foi atrás da ovelha perdida. Esse é o caráter de Deus, a vontade de Deus, que as chaves do reino cheguem nas ovelhas perdidas. Deus não quer que nenhuma se perca, que todas despertem para as chaves do reino de Deus, para o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós somos encarregados dessa missão. E o terceiro milênio descortina-se diante dos nossos olhos. E uma expectativa aparece diante dos nossos olhos. A expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. O aparecimento dos filhos de Deus. O aparecimento dos filhos de Deus. O aparecimento dos filhos de Deus, agora no terceiro milênio. Os filhos de Deus. Se nós olharmos para o filho pródigo, nós veremos que ele recebeu um anel do Pai. Aquele anel simboliza autoridade.
E de onde veio o filho pródigo? Veio de uma aventura desastrosa. Uma aventura que o levou à miséria. Uma aventura que deu-lhe trajes de farrapos. Uma aventura onde ele sentiu desejo de comer as bolotas dos porcos. Miséria, 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 miséria. Aí está o retrato do filho pródigo, separado de Deus. Deus quer mostrar isso para nós. Separados de Deus, nós veremos o nosso retrato real. O retrato do filho pródigo caído. Do filho pródigo longe dos terrenos do pai. Do filho pródigo longe das bênçãos do pai. Tragédia, tragédia. Levado pelos ventos, pelos sopros, pelos sonhos da cidade grande. É isso que o inimigo faz. Ele coloca ideologias na cabeça, seduções, promessas, lindas promessas. E o filho pródigo chegou a pensar que voltaria rico para casa, mais rico do que o pai. E imbuído dessas seduções, ele abandona a casa paterna, abandona a casa do pai e vai para a cidade grande, contemplar as luzes artificiais da cidade grande, contemplar a jogatina da cidade grande, contemplar as músicas da cidade grande, contemplar as noitadas da cidade grande, a boemia da cidade grande, os pancadões da cidade grande, e ver e desfrutar das suas ofertas. Onde passam a ver homens zumbis, homens zumbis, homens zumbis. Resultado do filho pródigo, miséria. Mas, vindo para casa, pensando na sua condição, e vendo a condição dos servos do pai, que tinham roupa melhor do que ele, que comiam melhor do que ele, ele falou: eu vou voltar para a casa do pai e vou pedir que ele não me veja mais como filho, mas que me veja como um dos seus servos. E assim eu vou servir ao meu pai na casa do meu pai. Mas que surpresa ver o olhar do pai. Quando o pai fica sabendo que o filho está em terrenos do pai, o pai sai para ver e distante contempla o filho. Trajos de farrapos humanos. Quando chega mais perto a sujeira do filho, mais perto ainda o odor horroroso do filho. Aí imediatamente o pai manda dar-lhe banho, trocar-lhe a roupa, vestes novas, vestes novas. E depois dar-lhe um banquete. Um banquete, um banquete. Riqueza, riqueza.
E não parou por aí. Deu um anel de autoridade. Um anel de autoridade. Agora o Filho tem o domínio nas terras do Pai. É isso que Jesus quer que se apregoe aos quatro cantos do mundo. Você tem a chave do reino. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você pode mostrar para o mundo. Você pode mostrar para o mundo os evangelhos de Jesus Cristo. O mundo precisa conhecer. São ovelhas que estão longe do terreno do Pai. Talvez nunca ouviram falar das chaves do reino de Deus e do poder dessas chaves. Não tiveram a felicidade daquele centurião romano. Mesmo sendo romano, ele descobriu o poder da palavra de Deus. E foi tão clara a sua descoberta que Jesus o admirou. E disse: eu nunca vi uma fé como essa em Israel. O centurião descobriu que a palavra de Deus tem poder. Que Jesus não precisava tocar com sua mão ungida sobre o seu servo enfermo de paralisia e com grandes dores. Que Jesus não precisava ir até a sua casa em pessoa. Ele disse: eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mas diga uma palavra, uma mensagem tua. Meu servo será curado. Que remédio é esse? Que remédio é esse? Que remédio é esse? Que remédio é esse? O centurião descobriu mensagem de Jesus Cristo. Serve como remédio. O centurião tinha essa convicção e Jesus admirou esse tipo de fé, esse desafio. E é esse desafio que nós temos como cristãos, de passar para o mundo. Essa fé que cura. Esse remédio divino. É um desafio. Mas foi dado o anel de autoridade. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Pois está escrito: deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Foi dado o poder de tornarem-se filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Estes receberão esse anel de autoridade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pois é desejo de Deus que Jesus seja mostrado, apresentado ao mundo através do Espírito Santo. Pois assim foi com os evangelhos. Homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as Escrituras Sagradas. Hoje as mensagens de Jesus estão nas Escrituras Sagradas. E somente através do Espírito Santo, das suas revelações, nós vamos mostrar com clareza e unidade a vontade de Deus para a humanidade. E quando nós completarmos esse desafio, virá o fim. Virá o fim. Isto é, Cristo voltará à terra. Ele prometeu que voltaria pela segunda vez.
aí haverá mudança total. Que possamos despertar, que possamos cumprir o nosso desafio, encher a terra das mensagens de Deus, assim como os oceanos estão cheios de água, para que todos saibam da vontade de Deus. E a vontade de Deus que é feita nos céus, seja feita aqui na terra. Jesus provou, a vontade de Deus pode ser feita na terra. A vida de Jesus mostrou a obediência. E ao mostrar a obediência ao universo espiritual, que é possível obedecer a Deus aqui na terra, Jesus comprou a liberdade nossa e nos trouxe o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que nos guia em toda a verdade, nos guia em toda a verdade. E assim nossa notícia será uma: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ah!